Oyauxa, oyau, oyauxa, oyau, oyauxa, oyau, porque tu és nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai, somos gratos, papai, por nos convocar para poder começar a ser feito justiça, papai. Eis-nos aqui, papai. Faze-nos conforme a tua vontade. Queremos te servir, papai, em tudo. Queremos servir, papai, em tudo. Que tu possa nos abençoar, possa nos dar força de Iau, porque é essa força que precisamos, a sabedoria de Iau, porque é essa sabedoria que precisamos. Ó, papai, conduza-nos, papai, e nos dá vitória. No nome de Yauxa Mashiach, o Santo de Israel. Somos gratos, papai, por tudo. Fala conosco, revela-nos os teus segredos, orienta teu povo, disciplina o teu povo, para que o teu povo possa ser fiel, obediente, possa ser motivo de alegria, papai, a ti. Somos gratos eternamente. Abençoa, repreende toda enfermidade do nosso meio, que a saúde de Iau seja a nossa saúde. Em nome de Yauxa. E assim seja feita a vontade de Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Iau, grato a Yauxa, grato a Iau, grato a Yauxa, grato a Iau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Assim seja. Esse café ainda está aqui. Ficou dentro do outro carro. Tem que buscar lá? É do outro, tá no Amados irmãos, gratidão, papai. Hoje, dia 3 de julho de 2022. Por isso que a palavra em Daniel, capítulo 12, versículo 1, fala assim: Micael que se conserva junto dos filhos do seu povo. É dos filhos, né? Quando nós vemos as mãos, né? Faz assim. Lembrando, 10 eram os filhos de Yauxa, né? Ali, quando nós vemos a representação das mãos, né? Porque o homem foi feito à imagem de Iau, né? E ali tinha 10 filhos. Os 10 filhos de Yauxa, originais. Sendo que a gente sabe que 5 se perdeu, né? 5 se perdeu. E aí ficou 5 fiéis. Dos 5 fiéis, agora você levanta a mão direita. 4 vieram na antiga aliança. 4 na antiga. E 1 separado dos outros. Esse que vem na nova aliança.
separado dos 4. Tudo é uma representação. Tudo é uma representação, né? O dedão, ele é totalmente separado dos outros, ó, né? Isso tudo é uma representação. E quando nós já falamos a respeito de Papai Yahshua convidar Micael para fazer o homem, filhos de Adão, e ele falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele fez o homem e Micael soprou o fôlego da vida. Aí você tem as duas faces, né? A face direita e a face esquerda. A face direita e a face esquerda. Por quê? Para ser a imagem de Yahweh, né? A face esquerda e a face direita fizeram o homem. E o homem tem a face direita e a face esquerda. Para sempre se lembrar do seu genitor, né? A face direita e a face esquerda, né? De Yahweh. Mas tem uma boca só. A representação de tanto Papai Yahshua quanto Micael, quem usava a boca deles era Yahweh. Antes de Micael ser trombeta, Yahshua era trombeta. Entenderam? Por isso, duas faces, mas uma mesma boca. Yahweh falava por eles. Ok? É bom a gente relembrar alguns conceitos, né? Eu quero abrir a palavra a respeito do administrador infiel. Lucas 19 ou 17? Lucas 16. Papai contando sobre o administrador. Presta atenção, irmãos. Hoje eu não estou aguentando falar alto, não. Lucas 16. O título é O Administrador Infiel. Papai Yahshua dizia ainda a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não pode ser administrador. O administrador então refletiu: que farei uma vez que meu mestre me retira a administração? Cavar não tenho força, mendigar tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na sua própria casa. Convocou então os devedores do seu mestre, um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu mestre? 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse: então toma tua conta e escreve 60, 50, escreve depressa, 50. Depois disse ao outro: e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu ele. Ele disse: toma conta e escreve 80. E o mestre elogiou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos desse século são mais prudentes do que a geração dos filhos da luz. Aqui está mostrando que os filhos de Yahshua, os filhos da luz, eles são imprudentes.
Sabe, irmão? Irmão Murilo, os filhos da luz são mais imprudentes. Satanás aqui já estava preparando, sabendo que ele ia ter que perder a sua administração. Ele já estava arrumando um jeitinho de ser bem recebido na terra, né? E os filhos de Alcha, eles não estão preocupados. Eles estão assim, bem tranquilos. Quando a gente fala sobre, são 300 o número daqueles que vão escapar da tribulação, eles estão tranquilos. E a gente vê que Satanás não ficou tranquilo sabendo que ia perder o espaço dele no céu. E papai elogiou, né? Elogiou esse administrador não por ser infiel, mas por ser prudente. Essa condição de ser prudente é uma condição de quê? De estar crescendo em entendimento, em atitude, que faça o seu pai se alegrar. Os irmãos vieram de longe para Belo Horizonte. Existe ministração quase todos os dias da semana. E os irmãos faltam. Os irmãos, principalmente os irmãos que chegaram de longe, faltando nas ministrações. Está sendo prudente? E Al fala assim, eu te levei de longe para você faltar as ministrações? Consegue perceber? Mas eu preciso trabalhar. Então, que seja num trabalho que não te atrapalhe. Porque assim você está vendo aqui a prudência de Satanás. E papai Alcho falando que os filhos da luz são imprudentes. Em outras palavras, são imprudentes, não estão preocupados se está agradando Ial. Pode falar, né? Eu vou ter que ir embora, porque o meu filho acertou um negócio no olho, minha esposa me ligou agora. Ah, tá bom. Vai na paz de Alcho, meu irmão. Vai na paz de Alcho, não vai ser nada. No nome de Alcho Mashiach. Então, irmãos, a gente tem que entender que aquele que nos arregimentou, quer dizer, nos chamou a fazer parte do exército, nós temos que agradar ele. E a gente sabe que não é Micael que arregimentou, mas o próprio Yalcha. Se eu tenho que agradá-lo, eu tenho que fazer as coisas que ele vai se agradar. E não que ele vai me chamar a atenção. Vocês têm que entender essa maturidade, alcançar essa maturidade. Porque os 144 mil, eles vão se cumprir na plenitude. Mas os 300 são aqueles que alcançaram primeiro a condição de perfeitos. E eu estava hoje de manhã meditando sobre isso. Os irmãos vai acontecer o arrebatamento. Inicialmente,
não vai ter nenhuma objeção para você falar de Yahweh e Yahshua. Não vai ter nenhuma objeção. Por quê? Porque o anti-Mashiach vai ser liberado, Satanás vai ser derribado. E a primeira coisa que eles vão fazer nessa terra é disseminar contenda entre as nações. A primeira coisa. Eles vão disseminar contenda entre as nações. Aí vai começar uma guerra. Vai começar uma guerra, irmãos. E não vai ser uma guerra simples, vai ser uma guerra com bomba atômica. Isso vai ser para quê? Para enfraquecer as nações, para que o pequeno chifre projete, cresça e toma posse. Então, para isso, ele tem que enfraquecer as nações. É a mesma coisa que ele fez lá em cima. Emanuel, ele enfraqueceu os filhos de Yahshua, que eram fortes, os 10, lançando irmão contra irmão. É o que Emanuel vai fazer aqui nessa terra, lançando nação contra nação, reino contra reino, para que ele possa sobressair na hora que os outros estão fracos, ele consegue se levantar ali e tomar posse de tudo. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Esse tempo é um tempo de guerra, de privação, de fome, de escassez, de sofrimento. Aí depois ele se levanta para consertar o mundo. Ele se levanta para consertar o mundo. Aí ele consegue que as nações se submetam a ele. Por quê? Porque agora ele vai falar, agora nós vamos fazer um mundo novo. Nós vamos fazer um mundo novo, nós vamos fazer um mundo melhor. E para variar, é um mentiroso. Ele mesmo que destruiu. E ele mesmo para poder tomar posse da terra. Então, irmãos, nisso está os irmãos falando de Yahweh e Yahshua. Não está tendo oposição a eles falarem, eles estarem estudando, eles estarem se reunindo, tá entendendo? Até que chega a hora que as denominações, elas voltam, diante da situação, volta para a católica. Aí aqueles que saíram da cidade, aqueles que saíram de Babilônia, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices. Eles estão reunindo em casa, igual nós nos reunimos. Aí, esses começam a ser perseguidos. Aí é colocado ali a marca. Aí, é como uma reunião dessa aqui, ó. A polícia chega ali e faz o cerco ali fora. Todo mundo vai preso. Todo mundo vai preso. E é aquela situação, você vai negar? Você vai... Nossa, minha família ficou sozinha. Meu filho ficou lá. Você sabe que não pode negar. E aí você começa a pensar, entender hoje a angústia. Você não vai ser libertado. Entendeu? Ali o seu destino já está o quê? Determinado. Vocês estavam guerreando, batalhando contra o anti-Mashiach aqui embaixo. E é necessário que morra pela causa.
Por quê? Porque os 144 mil são guerreiros. Os 300 são dízimo dos dízimos, ou primícia das primícias. E os 144 mil são primícias, conforme Apocalipse 14, 4. Eles são guerreiros, porque os filhos de Adão não guerreiam, não tem essa força. Então, é necessário que guerreia e que seja morto. Enquanto a primícia das primícias é entregue nas mãos do sacerdote Arão, representação de Micael. É entregue na mão dele, e na mão desse ninguém perde. Tá entendendo? Na mão dele ninguém perde. Você vê, Davi não perdia batalha, porque ia com ele. Não perdia batalha. Então, quando eu falo hoje a respeito de ser prudente, sabe, irmão Murilo? É não fazer nada que desagrade aquele que está regimentando, para que você se encaixe como primícia das primícias e não seja deixado para trás para guerrear contra o antimachia, que é uma guerra perdida, mas é uma guerra necessária. Então, irmãos, nós vamos ver a respeito um pouco sobre Micael. E muitos hoje estão muito enciumados, só fala de Micael. Não entende por quê? Porque Micael, ele é aquele que Iau escolheu desde tempos antigos e ungiu ele com o selo. É o anjo que tem o selo. O que é o selo? É a unção. A unção de rei, representação de Davi. Davi foi ungido rei, mas ele não pegou o reino de imediato. Ele teve que sofrer até o dia que ele foi o quê? Ele foi investido na realeza. Aqui nós estamos vendo um administrador. Papai Alcha, ele falou desse administrador. Ele falou aqui em Lucas 16, né? Lucas 16, versículo 1, fala do administrador infiel. E nós já vimos que é Lúcifer, administrador. Ele era rei? Não era rei. Ele era administrador. Administrador é um tipo de intendente do rei. Um tipo de mordomo. Um tipo de regente. Ok? Aí nós vamos na tentação de Papai Alcha. Lucas 4. Lucas 4. Pede para a irmã Iraci fazer, Arthurzinho. Então, Lucas 4. Lucas 4. Papai Alcha. Olha só. Olha só. Ele faz uma promessa a respeito de quê? A respeito dos reinos, né? Mas primeiramente nós vamos ler aqui, ó, Lucas 4:1. Yalcha, pleno significa completo, do espírito de Iau, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 42 dias. Não, 40 dias. 40 dias. E tentado pelo diabo. Viu aqui? Tentado pelo diabo.
Nada comeu nesses dias. Passado esse tempo, teve fome. Aí a gente já viu aqui por quê. Porque ele bebeu, né? Porque se ele não comeu, mas não fala que ele não bebeu. Por que que ele bebeu? Ele bebeu que era a água do Espírito. Porque o Espírito que conduzia ele. E ali o Espírito é a água da vida. A água da vida. Manteve ele vivo. Ele bebia a água da vida. Mas ele não comia. Mas ele bebia a água da vida. Do anjo da vida. Do anjo das águas. Por isso que ele é conduzido pelo Espírito. Vamos lá, versículo 6. Diz assim: e disse, Satanás disse a Yalcha: eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Mostrando o administrador infiel aqui, ó. O administrador infiel que estava tentando papai Yalcha, falando com ele, sabendo que ele veio sem memória, e com isso, que ele veio sem memória, Satanás, ele viu nisso uma brecha para ele tentar derrubar papai. Só que papai é o Criador, conforme Colossenses 1,15. Tudo foi feito por ele e para ele. Reinos, principados, potestades, tudo foi feito através dele e para ele. E Satanás ali viu, achando que papai vindo na condição de homem, sem memória, ele ia conseguir vencê-lo. Só que ele estava o quê? Pleno do Espírito. O Espírito de Yal. Quem é o Espírito de Yal? Irmã Julie. Fala mais alto. Micael. Por quê? Não é o próprio Yalcha. Porque Yalcha, ele se anulou. Se fez menor que os anjos. E quando ele fez isso, ele entregou para o seu filho essa condição, fazendo a expiação no seu lugar. Né? Entregou para o filho, porque alguém tinha que fazer. E aquele que foi colocado para fazer, ele sempre andou com seu pai. E não ia deixar o seu pai solitário. Estava com ele ali. E levou seu pai para ser tentado, porque sabia completamente que o seu pai sempre e para sempre, todos os séculos do século, é vencedor. Aqui mostra o link do administrador das coisas, querendo fazer com papai o adorasse. Olha, se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo. E o que papai fala? Vamos lá. Versículo 6. E disse-lhe o diabo: eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, eu dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou Yalcha: está escrito: adorarás ao mestre teu Ial, e só a ele prestarás culto. Viu? Aqui não tem conversa, não tem conversinha fiada. A palavra é direta.
Está escrito. Viu aqui o confronto? É na palavra? O confronto na palavra. E é por isso, irmão Murilo, que é necessário vir em todas as reuniões para ser fortalecido na palavra, para quando for Satanás lançar uma palavra, você retrucar na hora, porque a palavra já está na ponta da língua, porque foi preparado, capacitado. Eu me lembro do jogador de futebol. O jogador de futebol era assim, ó. Ele começava a destacar. Aí ficava ganhando muito dinheiro. Aí já não ia mais nos treinos. Ele já fazia o quê? Já se exaltava. Já não ia mais nos treinos. Já não treinava junto com a equipe. Se exaltava no seu coração e logo o quê? Pum! Já foi lá para baixo. Já não ganhava mais nada. Isso é notório para todo mundo. Então, aquele que se exalta é humilhado. E os que se humilham diante de algo são exaltados. É necessário esse treinamento agora, irmãos, para poder ser um exército pronto. Qual a diferença dos 300, dos restantes dos 144 mil que vão ser colocados na condição de perfeitos através do sofrimento na tribulação? Irmão Lucas, qual a diferença básica do exército dos que são selecionados como 300 ou daqueles que vão ser qualificados como perfeitos durante a tribulação, como 144 mil? A diferença básica no exército. Porque a primícia das primícias, aqueles alcançaram a perfeição pelo temor. Falou certinho. Alcançar a perfeição. Ou seja, se eles são perfeitos, não tem vez para Satanás lá em cima e nem para os principados, porque eles alcançaram a perfeição. Significa que é um exército que vai subir, que está pronto para qualquer arguição, porque foi treinado em cada reunião. Em cada reunião está sendo preparado. Ah, mas eu não preciso. Esse que não acha que não precisa, vai ficar. Por quê? Porque treinamento é treinamento. Muda o professor, mas o espírito é o mesmo. É isso. Alcançar a condição de perfeito é com treinamento. Estão entendendo? É o treinamento diário, cotidiano, dia e noite. Para esse momento aqui, ó, Papai Alcha foi preparado pelo Espírito. O Espírito Micael, desde que ele nasceu, ele com seu exército, ele falou, hoje nasceu na cidade de Belém, o Salvador. Ele com seu exército. E desde então, ele sempre o acompanhou nesse ministério, cuidando dele, protegendo ele, fazendo escolta. Inclusive nesse momento difícil. Mas ele tinha sido capacitado. Papai Alcha foi capacitado pelo Espírito.
para essa guerra. É a mesma coisa no final dos tempos. Apocalipse, capítulo 12. Houve guerra no céu. Mas um pouco antes da guerra, a palavra fala, o filho, varão, foi arrebatado para junto de Iau e de seu trono, para ser capacitado para a guerra. Para ser capacitado para a guerra. Não pensa que o espírito é bonzinho, não. Ele é homem severo. Entendeu? Ele é homem severo. Nós já vimos isso na palavra. É homem severo. Isso está na parábola das minas. Vamos lá. Lucas quanto? 19. Lucas 19. Irmãos, presta atenção. Micael, ele já, desde tempos antigos, ele foi capacitado por Papai Yaucha. Papai Yaucha o capacitou, o ensinou, o orientou, o disciplinou também. Ele foi disciplinado muitas vezes, porque essa é a condição do pai que ama. Para ele não ter vacilo, entendeu? Não ser vacilante. Então, com ele, não tem conversinha. Lucas, capítulo 19, versículo 11. Diz assim, como eles ouvissem isso, Yaucha acrescentou uma parábola, porque estava perto de Iauxalã. E eles pensavam que o reino de Iau se manifestaria imediatamente. Não, o reino de Iau se manifesta no final dos tempos. Disse, Papai Yaucha disse, então, um homem de nobre origem, aqui Papai Yaucha, ele não está falando dele mesmo. Mas ele está falando um homem de nobre origem. Por quê? Porque saiu de Yaucha. Saiu do rei. Por isso que ele é referido como um príncipe, o grande príncipe, porque saiu do rei. O rei dos reis. Então, um homem de nobre origem. Um homem de nobre origem partiu, então, para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Nós já sabemos que papai, ele não é esse. Por quê? Porque papai veio, ele não veio se investir da realeza. Por quê? Ele veio se tornar Iau. Por isso ele transfere as vestes para o filho dele, que está escrito na coxa, as vestes do pai dele, rei dos reis. As vestes se tornou dele, porque é herança. E herança, irmãos, o que era do pai, quando é transferido, se torna do filho herdeiro. Um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 dos seus servos, deu-lhes 10 minas e lhe disse, fazei-lhe render até que eu volte. Ora, seus cidadãos o odiavam. A gente já viu isso, que odiava mesmo. Odiava mesmo. Até os seus irmãos o odiavam. É a representação de José.
Não era só os servos, mas os irmãos também o odiavam. Entenderam? E aí faz um link com José. Presta atenção. José não foi levado para o Egito? É a representação aqui, ó. É a representação do homem de nobre origem. Ele partiu para uma região longínqua, Egito, assim de ser investido na realeza. Entendeu? Conforme José foi investido na realeza. Ele foi investido na realeza, né? Então, presta atenção. Você vê como que a Escritura conversa. Mostrando, era papai que tinha irmãos que não gostavam dele? Não. Era o filho que recebeu o manto colorido, representação de manto sumo sacerdotal, gerou inveja nos irmãos. Então aqui, quando ele está falando, ele não está falando de papai Yaush, ele está falando do filho herdeiro, que foi levado para o Egito, a fim de ser investido na realeza e voltar. Ok? Vamos lá. Versículo 15. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos, as quais tinha confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse: mestre, tua mina rendeu 10 minas. Aí nós já vimos esse estudo de quarta-feira passada, irmão Bruno trouxe, ali mostrando os mensageiros, né? Esse mensageiro de Esmirna. Quando ele fala que deu 10 minas, quando ele fala assim, olha, ele pegou, entregou 10 minas aos seus servos e partiu, ali faz uma menção no Velho Testamento à vida de Davi. Que parte é essa, irmão Ronaldo? Vida de Davi? Hã? Quando ele dá 10 minas e parte. Ele dá 10 minas e parte. Faz um link com Davi. Que parte é essa? Essa ligação são as 10 concubinas de Davi. Ele deixou 10 concubinas para guardar o palácio. Aí Absalão foi orientado ali por um conselheiro a ele se deitar com as concubinas. A representação é: cuida do palácio, que eu vou partir. Por quê? Porque ele teve que sair e deixar o palácio por causa da rebelião de Absalão. Essa passagem mostra que o palácio ficou deserto. É o link daquele que teve que deixar o palácio deserto. Entendeu? As 10 concubinas que ele deixou para cuidar do palácio. Entendeu, irmão Ronaldo? Então, continuando. Quando regressou, após ter recebido a realeza. Ah, aqui tem um segredo maravilhoso. Significa que quando ele estava lá em cima, apesar do nome, ele não estava na condição de rei. Ele estava na condição de quê? Irmã de N. De regente, exatamente. Quando ele estava lá em cima, ele já tinha recebido o nome, o manto, mas ele estava ainda na condição de regente, ou seja, de administrador. Aí ele tem que deixar tudo para trás e ir embora.
e foi para o Egito. E quando ele vai retornar do Egito, ele volta investido na realeza. Ele volta investido na realeza. Aqui, ó, Lucas 19. Lucas 19, versículo 15. Vamos ler aqui de novo. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Isso aqui mostra o quê? Na minha esquerda, riqueza e honra. Na minha esquerda, riqueza e honra. Micael repartindo a herança. Micael é a esquerda e Yaush é a direita. Entenderam? Por isso que o sexto também é o sétimo. Se uniu as duas faces numa única pessoa. Vamos lá. 15. Quando ele regressou após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou o primeiro e disse: Mestre, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom, disse ele. Uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Olha aqui, recebe autoridade. Ele está entregando agora a esse uma condição de regente. Regente sobre 10 cidades. Ou seja, condição de administrador. Aí ele continua. Veio o segundo e disse: Mestre, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse: Tu também fica à frente de 5 cidades. Esse aqui é um mensageiro de Sardes. Mensageiro de Sardes. Que é também 5 talentos, 5 quinta era. A era de Sardes, né? E aí, os 10. Vamos pegar a irmã Rejane. Quando ele fala aqui, eu falei aqui, ó, 5 talentos. A gente fez o link com a quinta era. Agora, quando eu pego e falo, quando eu falo sobre os 10 talentos, rendeu 10. As 10, perdão, 10, é porque talento é dinheiro. Mina também. Então, quando fala das 10 minas, e eu falei que é Shaul Paulo, como é que eu posso provar que é Shaul Paulo? Tá ligado com 10 filhos? Não. Tá ligado com 10. É. Mas ninguém sopra. Vamos abrir Apocalipse 2. Vamos pegar ali Apocalipse 2. Vamos Apocalipse 10. Apocalipse 2. Apocalipse 2:8. Apocalipse 2:8. Está vendo que é necessário ruminar? O irmão Bruno. Só que o irmão Bruno, ele não tem essa paciência que eu tenho. É rápido e assim, para você pegar, você tem que estar afiado e atento. Aí eu tenho que voltar, porque todo mundo boiou. Um ou outro só que pegou. Olha só. Apocalipse 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua pobreza ou indigência, e as blasfêmias
de alguns que se afirmam Yaldins, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para ser exposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Tribulação de 10 dias. A tua mina rendeu 10 minas. Viu aqui, irmãos, como é que é o jogo de palavras? 10 minas, irmãos. Olha aqui. Marca aqui e volta para lá. Então, o mensageiro de Esmirna fez render 10 minas, fazendo link com o mensageiro de Esmirna, que é Shaul Paulo. 10 dias de tribulação. O segundo, que é da quinta era, rendeu 5. E o último, vamos ver o último. Vamos lá. Versículo 20. Veio o outro e disse: Mestre, Lucas 19, 20. Veio o outro e disse: Mestre, eis que a tua mina depois que depositei num lenço, pois tive medo de ti. Olha aqui. Lá com Shaul Paulo, o anjo fala: não tenha medo pelo que você está para sofrer. Aqui, esse que guardou no lenço teve medo. Quando o anjo falou não tenha medo, ele creu, não teve. E aqui esse aqui é o anjo de Laodiceia, ele teve medo. Teve medo. E o medo, ele é uma resposta à falta de fé. A falta de fé. Quando nós vemos isso, nós vemos quem? Nós vemos Elias, Raial. Raial teve medo da ameaça de Jezabel e fugiu. Aí o anjo foi lá atrás dele e falou com ele: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui. Entenderam, irmãos? Faz um link com esse mensageiro de Laodiceia que vai fugir, correr do antimachia. Vai fugir. Por quê? Porque nele ele não faz parte dos 144 mil guerreiros. Ele não faz parte. Porque quem não faz parte dos guerreiros de Ial, os 144 mil guerreiros, ele foge. Entendeu? Ele foge. Vamos lá. Onde eu parei, irmãos? 20. Veio outro e disse: Mestre, eis aqui a tua mina, que depositei no lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não depositaste e colhe o que não semeaste. Então ele disse: servo mau, julgo-te pela tua própria boca. E a gente já viu aqui, aquele que julga com justiça. Apocalipse 19. Ele julga e peleja com justiça. O ancião de Daniel 7, o ancião que julga. Aí ele fala: sabias que eu sou homem severo? Viu? Ele não pega leve não, irmãos. Ele pega pesado. Micael pega pesado. Por que ele pega pesado? Porque ele não está preparando um exército de covardes.
Ele está preparando um exército valente. Representação de Gideão e os 300 valentes de Gideão. Então ele não pega peso, não pega leve, pega pesado. Ele é severo, mas é amoroso. Mas para a guerra ele tem que ser rígido, ser duro. Por quê? Porque o inimigo vai vir com dureza. Então ele tem que preparar um exército mais duro do que o inimigo. De novo, versículo 22. Então ele disse: servo mau, julgo-te pela própria boca. Sabias que eu sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiaste o meu dinheiro? Viu aqui? O meu dinheiro. O meu dinheiro. Ao banco. A minha volta eu o teria recuperado com juros. Respondeu-lhe: mestre, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto aos meus inimigos, que não queria que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os em minha presença. Aqui nós, antes um pouquinho, nós vamos lá na tomada da terra prometida. Nós vamos lá na tomada da terra prometida na antiga aliança. Nós vamos abrir só um momentinho, tá, irmãos? Lê para mim aí. Então podereis voltar para a terra que vos pertence e tomareis posse dela. Vos deu uma marcha, servo de Al. O momento que o anjo aparece para ele. Eu estou procurando a palavra que fala assim, olha. Vocês estão herdando uma terra que vocês não semearam. Josué 23. Hã? Josué 23. 23, 14. Ah, isso aí. Vamos lá. Josué. Aquilo que postou, né? Foi. 23, 14. Eu postei duas passagens. Josué e Deuteronômio. Nós vamos entrar nos dois. Vamos lá. Josué. 23. Josué 23. 23, né? Josué 23. Josué. Josué 23, 14. Então vamos lá. Josué 23, 14. Diz assim, olha. Eis que hoje eu vou pelo caminho de toda a terra. Reconhecei de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que de todas as promessas que vosso Ial fez em vosso favor, nenhuma ficou. É essa mesmo, irmãos? 13, irmão, versículo 13. 13. Tá. Então vamos lá. Sabei então que com certeza que vosso Ial deixará de expulsar de diante de vós essas nações. Serão para vós... Não é essa não, irmãos. Como é Deuteronômio 9, não? Deuteronômio 6.
A irmã falou com tanta convicção, acreditei nela. Vamos lá. Você quer qual, pai? Não é 24? É, Esse é o 24. versículo 13, 24, 13. 24, 13. Desde uma terra que não Isso, é isso exigiu de mesmo. É vós nenhum 24, trabalho. isso. Cidades que não... É isso 24, mesmo. 13. Ok. Então lá, Josué 24, 13, irmãos. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho, cidade que não construístes, e nas quais habitais, vinhais e olivais que não plantastes, e do quais comeis. Viu? Viu a conexão daquele do final dos tempos com esse da antiga aliança? Ele está falando assim, ó, vocês estão vendo que eu sou homem severo, e colho que não plantei. Quer dizer, ele está falando assim, eu cheguei agora na cidade celestial e tomei tudo para mim, e estou dando para vocês. Tomou tudo que os querubins fizeram. Os querubins fizeram benfeitoria, porque eles fizeram para eles. E agora, nós chegamos e estamos tomando tudo posse para nós. Por isso que eu sou homem severo, que colho o que não plantei e tomo para mim aquilo que outro fez. Vamos pegar só mais essa passagem, então, em Deuteronômio. 6:10. Hã? 6:10. Deuteronômio 6:10. Estão entendendo? Cadê a irmã Líria? Veio, não? Deuteronômio 6:10. Quando teu Iau, te introduzir na terra que ele, sob juramento, prometeu a teus pais, isso aqui faz um link direto com Números, quanto? 11, 12. Números 11 e 12, né? Nós vamos ver a conexão aqui. Olha só. Quando teu Iau, te introduzir na terra que ele, sob juramento, prometeu aos seus pais, aqui ele está falando sobre juramento. Aí eu pergunto, quem é esse que jurou, irmão Rodrigo? Quem é esse que jurou? Quem é que pode jurar? Quem é que pode jurar? Hã? Yalcha Micael, só Yalcha Micael que pode jurar. Levantou a mão esquerda, levantou a mão direita e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Quem que é a mão direita? Quem que é a mão esquerda? Aquele que levantou a mão esquerda e a mão direita e jurou. Yalcha Micael. Aqui está falando aquele que jurou que faria justiça. Entendeu? É esse que está aqui, ó. Vamos lá. Deuteronômio 6:10. Quando teu Iau, te introduzir na terra que ele, sob juramento, prometeu a teus pais, que te daria, nas cidades grandes e boas, que não edificaste, nas casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste. Quando, pois, comeres e estiveres saciado, ficai atento a ti mesmo. Não te esqueças de Iau, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão.
Agora a gente pode voltar aqui. Eu falei aqui a respeito do Aiô, né? Que está em números. Vamos lá, em números. Números 11, 12. Números... Hã? Não, é 11, 12. É você pegar da direita para a esquerda, meu aniversário. Eu faço 12 do 11. Aí você pega da direita para a esquerda, 11, 12. Então vamos lá. 11, 12. Fui eu, porventura, que concebi todo este povo? Moisés Marcha está dizendo. Fui eu que o dei à luz para que digas, leva em teu colo, como a ama leva a criança no colo, a terra que prometi sob juramento aos seus pais. Viu? A conexão direta. Que ele está falando assim, apontando quem é o homem severo. É o homem severo que está levando a criança no colo. Por isso está fazendo o link dos textos, para você entender que o homem severo é aquele que tomou a posse do reino de Iau no seu retorno, quando ele chega agora não mais como administrador, mas ele chega investido na realeza. Entendeu? Investido na realeza. Agora, nós vamos em Isaías 22. Página 1286. 1286, irmãos. Ah, mas por que nós não... Aqui nós já falamos, né? Filadélfia não louva nessa terra. Nós temos tempo? Não. Porque é a capacitação do exército. O exército tem que ser capacitado para vencedor. Viu, papai Alcho? Ele, pleno do Espírito, foi levado ao deserto pelo Espírito para vencer Satanás. E faz um link com o quê? Faz um link com o final dos tempos. A mulher, Filadélfia, foi levada ao deserto para ser alimentada por 1260 dias, para ser capacitada para vencer Satanás. Então tá, agora voltamos lá, Isaías 22. Isaías 22. Versículo 15. Agora você vai entender isso aqui. Agora nós entendemos. Isaías 22, 15. Assim diz, aqui ó, presta atenção. Sobna era intendente do palácio, ou administrador. Eliaquim, ele era administrador do palácio. Isso no rei, durante o reinado de quem? Irmã Adriana. Durante o reinado de quem? Sóbina? Reinado de Sóbina? Não, tô falando da época de Sóbina. Ué, irmã, tá dormindo? Ó, Sóbina e Eliaquim, eles eram intendentes do palácio, era administradora. De qual reino? De Alcha. Não. Não, filhinha. Esse aqui, eu tô falando assim, na antiga aliança. Esse aqui é um trecho na antiga aliança. Hã? Davi? Não. Artuzinho. Ezequiel. Ezequiel. Tá? Ezequiel. Então eles eram dois administradores do rei Ezequiel.
Ok? Eles são representados. E qual que era o profeta que falava naquela época, irmã Adriana? Ezequiel era rei, filhinha. Pega o nome do livro lá em cima. Como é que chama o livro? Lá em cima. O livro, como é que está escrito aqui em cima? Qual livro? Ah, então tá. Esse aí era o profeta que profetizava na época. O profeta Ishaial. Isaías, Ishaial. Ok, irmãos? Aí ele faz uma representação daquilo que já aconteceu, de algo que vai acontecer. Porque não há nada novo debaixo do sol, tudo é uma repetição de fatos. Não de fatos idênticos, mas de semelhança, ok? Então vamos lá. Isaías 22, 15. Viu, irmã, que eu preciso perguntar para ver como é que os irmãos estão sabendo? Assim disse o mestre Ial dos exércitos. Ó. Assim disse o mestre Ial dos exércitos. Vai procurar esse intendente, Sobna, intendente do palácio, e diz-lhe: que possuis aqui? Que tens aqui para quereres talhar para ti neste lugar um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto e cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Ial te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará, te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerá juntamente com os teus carros suntuosos, como uma vergonha para a casa do seu mestre. Olha aqui. A palavra fala que a vingança é de Ial. A vingança é de Ial. A vingança é de Ial. Em Salmo 18, quando o antimachia com Lúcifer entraram no templo, os laços da morte, as torrentes de Belial me cercaram. Vamos abrir e depois nós vamos voltar aqui. Salmo 18. Salmo 18. Aqui foi quando a representação, quando Micael, ele foi surpreendido no templo pelos seus inimigos. A gente já fez esse estudo. Lá em cima ele morreu, por quê? Porque ele deixou aquele corpo e foi levado para um lugar espaçoso. Vamos ver onde que está aqui o lugar espaçoso. Versículo 20, olha só, Salmo 18. Vamos pegar aqui, ó. Salmo 18, versículo 17. Do alto, Ial estende a mão e me toma, tirando-me das águas torrenciais. Tirando-me das águas torrenciais. Faz um link, papai fala, olha aqui. Papai fala lá em Lucas, quando ele fala assim, olha, aquele que foi surpreendido, ele fala assim, aquele homem que construiu sua casa sobre a rocha. E quando veio a torrente da inundação, não pôde lhe abalar, porque ele tinha construído sua casa sobre a rocha. Ele tinha construído bem a sua casa sobre a rocha. Aí, é esse link aqui. Esse Micael, quando foi surpreendido, ele não foi destruído. Ial veio ao seu socorro.
Olha só, ele fala: do alto, Yahweh estende a mão e me toma, tirando-me das águas torrenciais. Ele livra-me do inimigo poderoso, de adversários mais fortes que eu. Faz um link com o quê? Faz um link com aquela passagem que fala assim, Davi falando: apesar de ungir do rei, eu ainda não tenho força para vingar o sangue daqueles príncipes. Viu? É o link de Micael na condição ainda de ungido, mas ainda não era investido na realeza. Vamos lá, versículo, Salmo 18, versículo 17. Do alto, Yahweh estende a mão e me toma, tirando-me das águas torrenciais. Livra-me do inimigo poderoso, de adversários mais fortes que eu. Afrontaram-me no dia da minha derrota, mas Yahweh foi apoio para mim. Viu? Apoio. Apoio. É a rocha que ele edificou a casa. Yahweh foi apoio. Quer dizer, a rocha que ele edificou sobre ele. Viu aqui? Yahweh foi apoio para mim. Fez-me sair para lugar espaçoso. Livrou-me porque ele me ama. Viu? Então, versículo 20. Fez-me sair para o lugar espaçoso. E a gente já fez o estudo. Lugar espaçoso é a terra. Agora, Yahweh vai se vingar de Lúcifer. E vai mandar ele para o mesmo lugar que Micael teve que vir. Agora, no final. Vamos voltar lá para Isaías 22. Põe água para mim. Olha só. Tá bom. Então vamos lá, irmãos. Voltamos a Isaías 22. Olha só. Agora vocês vão entender. No retorno, versículo 15. Isaías 22, versículo 15. Agora é o retorno daquilo que nós falamos. É o retorno para casa. É o retorno para casa. Agora esse que veio, ele veio se investir e se investiu na realeza. Agora ele volta com autoridade. Quando ele volta com autoridade, olha só como ele chega lá. Assim diz o mestre Yahweh dos exércitos: vai procurar o intendente, Sobna, intendente do palácio. Vai procurar e diz-lhe que possuis aqui, que tens aqui para querer talhar para ti nesse lugar um sepulcro. Pois ele talha para si um sepulcro no alto, cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Agora ele fala: mas Yahweh te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará, te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso, viu? Jogou para a terra, mesmo jeito que Micael foi lançado na terra, ele agora vai ser lançado na terra, em terreno espaçoso. Ali perecerás juntamente com teus carros suntuosos, com os teus querubins, como uma vergonha da casa do teu mestre. Aí ele fala: eu afastá-lo-ei, eu afastá-lo-ei do seu cargo, removerei do seu posto. Naquele mesmo dia que eu vou estar expulsando, eu vou chamar o meu servo Eliaquim, filho de Euquias. Que servo é esse?
Ele é Eliaquim, e Eliaquim significa Ial exalta. Filho de Euquias. Euquias significa Ial é a minha herança. Ou seja, é aquele que recebeu a herança. Filho daquele que recebeu a herança. E ele fala, vesti-lo-ei com a tua túnica e cingi-lo-ei com teu cinto. Porei nas suas mãos as tuas funções. Ele será pai para os habitantes de Alxalã e para a casa de Ialda. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Essa chave da casa de Davi estava com Ialcha Micael. Está passando para um filho. Olha só. Não filho primogênito. Você vai entender. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Cravá-lo-ei como cavilho em lugar firme, ó. Vai colocar ele no lugar de Lúcifer. Será trono. Gabriel. Será trono de glória para a casa de Deus. Será trono de glória. Será trono de glória. E quem que vai ser o trono de glória? Gabriel. Por isso que a palavra fala, e a criança foi arrebatada para junto de Ial e de seu trono. Então, quando está voltando para casa, ele já chega e homem severo, manda chamar o intendente aqui, vai me prestar conta do que é que eu tenho ouvido falar a seu respeito. Nesse mesmo dia, estou te destituindo do cargo. E estou colocando nesse mesmo dia outro para te substituir. Humilha ele na presença de todos. Humilha ele na presença de todos. Exatamente. Tira um infiel e põe um fiel. Agora, você vai ver esse trechozinho aqui, ó. Versículo 23. Clavá-lo-ei como cavilho em lugar firme, será trono de glória para a casa de seu pai. Nele sustentarão toda a glória de seu pai, os seus rebentos e os seus ramos, todos os objetos miúdos, desde as taças até os jarros. Neste dia, olha aqui, neste dia que eu estou levantando esse, eu estou derribando o outro. Nesse dia, assim diz Ial, será removida a cavilha cravada em lugar firme. Qual cavilha? Satanás. Ele será cortado, fazendo o link com o poste ídolo que foi cortado. Que Gideão cortou o poste ídolo do seu pai. Cortou. E fala, ele será cortado e cairá. Então se desprenderá o fardo que pesava sobre ele, porque Ial falou. Agora, irmãos, vocês entenderam. É o retorno. Agora, aquele que retorna, ele não retorna mais como administrador. Ele retorna investido na realeza. E ele agora vem como rei. E ele pega e tira o administrador infiel e coloca o fiel. Um querubim tira outro, põe outro querubim. E esse querubim será pai. Porque vai cuidar, sustentar os filhos de Alxa, mantendo suprida todas as suas necessidades, porque ele tem a chave da casa de Davi. A chave da casa, ou seja, ele tem a chave da despensa. E ele vai lá e vai usar o que for necessário para alimentar os filhos de Alxa.
Aí faz um link agora com Apocalipse capítulo 8. Vamos lá. Apocalipse 8. Apocalipse 8. Apocalipse 8. Olha só. Apocalipse 8. Nós já falamos das 4 primeiras trombetas. As 4 primeiras trombetas já foram tocadas. Versículo... eu quero o terceiro anjo, versículo 10. Apocalipse 8, 10. E o terceiro anjo tocou. Olha para você ver como é que isso é interessante, né? Quando a gente falou que papai foi levado ao deserto e não teve sede. Era alimentado pela água da vida. Mas teve fome. Viram? Na tentação do deserto. Porque você vê que o Espírito conduziu o papai para o deserto e permaneceu com ele. Para ele vencer. Por quê? Porque você vê ali a coisa mais interessante. Que Micael, que recebeu a unção, ele capacitou o papai durante todo o seu ministério. Para ele vencer Satanás. Por isso é o link que a criança foi arrebatada para junto de Al e de seu trono, e a mulher foi levada ao deserto para ser alimentada por 1260 dias para vencer Satanás. Muito tremendo. Entendeu? A mulher, o filho lá. Aí, olha só. Ela vai ser tanto saciada a sede quanto a fome, né? Porque tanto Micael e Gabriel vão estar auxiliando ela. Né? No caso já auxilia, né? Assim, você está entendendo que eu estou falando da dispensa? Entendeu? Entendeu? Entendi. É porque ele está fazendo o link com aquele que está liberando o pão da dispensa. E o outro a água da vida. Entendi. Vamos lá. Apocalipse capítulo 8, versículo 10. O terceiro anjo tocou, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Faz um link com aquela tocha que conduzia o povo no deserto durante a noite. Micael. E aqui ele é referido como grande estrela, ok? Agora tá. Agora, quando Micael é referido, ele é referido como grande estrela, ou grande príncipe, conforme Daniel 12:1. Mas quando ele está falando de Gabriel, ele fala de estrela e não fala de grande. Olha só, versículo 9. Versículo 9. E o quinto anjo tocou. Vi uma estrela, que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Por quê? Foi-lhe dada a chave. Porque ele foi levantado como o administrador. E eu te dou a chave da casa de Davi. Aqui não é a grande estrela, mas aquele que recebeu a chave. A estrela. Que caiu junto com a grande estrela. A grande estrela caiu junto com outras estrelas. E essa é a estrela que recebeu as chaves para ser administrador. Aí, as coisas de querubim, é ele que resolve. É igual falou assim, vai lá e chama esse intendente. Tá mandando Gabriel. Vai lá, Gabriel, chama esse intendente querubim e manda ele vir aqui. Aqui é a mesma coisa. Vai lá e solta aqueles que se uniram a seres de natureza diferente. Por quê? Porque esse agora recebeu a chave e aquele agora é rei. Ele é rei.
ele se investiu na realeza e agora ele dá as ordens. Não se envolve mais nas coisas menores. Ele delega. Ele delega. Vocês estão entendendo? Sim. Muito forte. Então, aí esse que caiu, ele caiu junto com a grande estrela. Mas diferenciar uma da outra, ele fala que a grande estrela e a outra ele fala a estrela. Agora, essa estrela recebeu a chave. Por quê? Porque a chave é a representação de ser o quê? Intendente. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1. Olha aqui, Apocalipse capítulo 1. A chave da dispensa. Ó, Apocalipse capítulo 1, versículo... Isso, versículo 18. Vamos pegar o 17. Ao vê-lo cair como morto a seus pés. E ao Hana falando, João, caí como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim. Quando ele coloca a mão direita sobre ele, o que ele está falando, irmã? Vamos ver. Vou cuidar de você. Vou cuidar de você. O que ele está falando, irmã Julie? Ó, eu caí como morto aos seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim. O que é? Na minha esquerda, riqueza e honra. Na minha direita, longos dias. Quer dizer, ele reviveu ele. Ele caiu como morto. Aí eu pus a mão direita e ele reviveu. Dizendo, não temas. Tudo em segredo, irmão. É tudo segredo, irmão. Olha só. De novo. Ao vê-lo. Porque ao vê-lo, irmão Ronaldo, porque ao vê-lo caí como morto? É porque o homem não pode ver, né, a face. O homem não pode ver a face de Ial. Isso está onde? Vamos achar para mim? Aí ele fala assim, nossa, eu estou perdido porque eu vi a face de Ial. Isaías 6? Hã? Isaías 6, ele fala isso. Aí a gente vê isso que também, aqui ó, na sarça ardente, Moisés, né? A gente vê assim, ó, ele viu pela fenda da rocha, as costas, né? Hã? Êxodo. É verdade. Êxodo 33, 20. Êxodo 33, 20. Êxodo 33, 20. Ó, presta atenção, vou pegar pelo versículo 18. Moisés respondeu a Ial, rogo-te que me mostres a tua glória. Ele replicou, farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o nome de Ial. Ó, terei piedade de quem eu quiser ter piedade, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar vivendo. Viu? Viu aqui, irmão? Porque o homem não poderá ver minha face e continuar vivendo. Agora volta lá para Apocalipse 1:17. Você viu aqui
como a necessidade de crescer entendimento. Ó, Apocalipse 1,17. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro Adão, papai Yalcha. E eu sou o último Adão, o último que papai fez, seus filhos. O mais novo, Micael. O vivente. Estive morto, fui morto lá em cima. As torrentes de Belial me cercaram. Os laços da morte me prendiam. Versículo 18. Só não foi lançado no Sheol. Foi lançado num lugar espaçoso. Por isso ele fala: o vivente, estive morto, mas que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tem as chaves da morte e do Hades. Aqui, ó. Aqui ele ainda era administrador. E foi necessário que ele fosse para um lugar longínquo, se investir na realeza para voltar. Tremendo. Viu? Aí, quando ele fala com Filadélfia, ele fala ainda como administrador, regente. Vamos abrir Apocalipse 3,7. Apocalipse 3,7. Ó, Apocalipse 3,7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Olha aqui, ele está mostrando que ele está na condição de administrador, regente, mas ainda não tinha se investido na realeza. Aí ele fala: assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e fechando ninguém mais abre. Aí ele está mostrando claramente que ele era ainda administrador, ia ter que vir a um lugar longínquo, a terra, para ser investido na realeza e voltar. E quando ele volta, manda chamar o intendente. Sobe, manda chamar esse intendente. E aí chega ele e fala: o que você está fazendo aqui? Está dissipando os meus bens? Já não pode ser mais meu administrador. Nesse mesmo dia, ele chama o outro. E nesse mesmo dia, ele derruba a cavilha que estava no lugar elevado, cortando, caindo o poste ido por terra. Cai tudo. E cai com ele sua prole e a sua descendência. Cai com ele sua prole e a sua descendência. Esses 2 mil anos que ele teve lá em cima, mesmo sendo ungido como Yalcha, né? Ele ainda não tinha a investidura de rei, mas só de administrador. Viram? Por isso que ele precisou ir para um lugar longe, afastado, se investir da realeza e voltar. É tremendo, né? Como eu falei com os irmãos. E você, irmão, tá feliz? Isso a gente vê, irmãos. Por isso que você vê que papai entregando ali as cidades, né? Nossa, é muito forte. Você tem ali o administrador de tudo. E tem os administradores menores. Por quê? Porque esse é o link. Ele está falando assim: olha, sobre 10 cidades eu vou te dar. Por quê? Porque os principados, eles eram reis de cidades. Por isso é chamado principados. Foi destituído os principados para ser elevados os filhos de Yalcha.
como reis. Isso vai se cumprir em breve. É muito maravilhoso isso, irmãos. Como eu falei com os irmãos, você viu ali que é um homem severo, né? Porque ele toma dos querubins e dá para os filhos de Yahshua, né? E ali eles pegam tudo pronto. Coisas, você viu, casa cheia de coisa boa. Com tudo quanto é coisa boa, irmãos. E não tem praticamente guerra nenhuma. A conversa é curta. A guerra é rápida. E a gente, cada dia, é a necessidade da perseverança. A perseverança para a verdade. Você vê que ela caiu por terra. Esse mundo era todo de mentira. As pessoas orando em nome de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora, disso, daquilo. Nossa não, né? Deles. Só para os irmãos saberem. E ele respondendo lá de cima. E a gente vendo que o mundo tão injusto. Você vê da injustiça de entregar os talentos de forma desigual. Diferente das minas, é entregue uma mina para cada um. De forma igualitária. Agora, se vai depender de cada um o seu esforço em multiplicá-la, né? E agora, irmãos, a gente entendendo a capacitação do exército, a mensagem vai se tornando mais profunda. Se você não entender a mensagem, significa que você não amadureceu. O amadurecimento, ele é um processo inata do próprio conhecimento. Nós estamos ainda há 400 e tantos dias dos 1260, falta ainda 400 e tantos dias. Aí, você tem um prazo, mas você não tem muito tempo. Por quê? Porque todo o entendimento hoje que nós estamos tendo, você precisa do conhecimento anterior para compreender a mensagem atual. E isso está sendo feito pela dedicação de cada um. Não é achar que sabe, porque quando eu pergunto, mostra que não sabe. E não é perguntas difíceis que eu tenho feito. Muitas vezes pode não ser compreensível, né? Igual o irmão Robson Magela, ele pegou e colocou o desafio. Ele falou assim, se fosse valer os 80 anos, vamos falar assim, os 7 anos de tribulação, qual dos filhos de Yahshua seria mentiroso? Aí vamos falar, Micael. Não tem noção. Não é Micael, irmãos. É a geração de 70 a 80 anos. Não poderia passar a geração. O papai falou isso. Ele falou sobre quando a figueira brotasse, não passaria essa geração até que tudo se cumprisse. A geração brotou em 1948. Aí eu falo assim com o irmão Magela. Irmão, está sendo utilizado na Bíblia o calendário gregoriano ou o calendário lunar?
Gregoriano. Não. Não. Por que não? Porque a dado ao Ministério de Filadélfia 1260. 1260 dias, nós não temos no calendário gregoriano os dias definidos de 30 dias para cada mês. 30 dias para cada mês, 3 anos e 6 meses dá 1260 dias no prego. No calendário gregoriano, 3 anos, 6 meses, você tem mês que tem 28, mês que tem 30, mês que tem 31. E é claro, ainda fala ainda, né? Calendário lunar. Né? É, exatamente, lunar, tinha que ser lunar. Tinha que ser lunar. Aí eu te pergunto mais uma coisa. Então no calendário lunar, quantos anos já tem a figueira? 74 anos. Não, 74 é no gregoriano. 73 anos. 75 anos. O calendário gregoriano é maior do que o lunar. Se é maior que o lunar, significa desde 1948, entendeu? Desde 1948, você vai fazer um cálculo para você entender. O calendário gregoriano, ele é de 365 dias e 6 horas. O calendário lunar é 360 dias no prego. Cada ano ele tem 5 dias e 6 horas. Quando você junta 70 anos, ele vai dar um ano a mais. 75 anos. Vamos lá. 70. 70, vamos fazer aqui, ó. Hã? Vai ser 70 ou 71 para dar um ano a mais. Então ele deu um ano a mais. Um ano a mais, tá? Você vai multiplicar 5 dias e 6 horas por ano vezes 70 para você saber quanto que dá. 5 dias. Aqui, ó, 5. Não precisa multiplicar, é 5 e 5,6 vezes 70. Não, 42. 70 vezes do 6 vezes 70. 395. Tem que ser 5,25 para multiplicar. 5,25 vezes 70. Vezes 70 direto. 367. É 5,70 direto. Porque aí você tem que considerar as horas também, né? Você considerou? As horas são 0,25. 0,25? Porque 6 Então, horas... então dá 71 anos, aumenta um ano. Entenderam? Por quê? Por causa disso. Então... É muito detalhe, né? Detalhes. Aí entra nisso. O calendário gregoriano é maior do que o calendário lunar. Se o calendário lunar é menor, depois quando você junta 70 e poucos anos, você forma um ano a mais. Porque sempre cada ano está sobrando 5 dias. E nós estamos falando de 70 anos. Está entendendo, meu Ronaldo? Então, se está contando isso, está contando que a tribulação é de 7 anos? Não. Então você vê aí que, olha só, você vai dar a quantia de completar os 80 anos com 3 anos e meio de tribulação. Entendeu? Vai dar certinho. Então, não tem absolutamente nada a ver com 7 anos, que é o ensino das denominações. E não entende a água de Siloé, que vem no final dos tempos, não entende nada disso. E é por isso que nós temos que explicar. Mas para a gente explicar, nós temos que entender. Ninguém consegue dar nada que não tenha. Ninguém consegue explicar uma coisa que não compreende. Primeiro você se mune de informação, para depois você conseguir explicar o outro. Entendeu? Então esse é o nosso princípio, irmãos. E é por isso que é difícil. Por isso que papai falou assim, são muitos
perguntaram ao papai, são muitos que se salvam? Papai respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque porta estreita já mostra claramente que não é para passar multidões, é para passar poucas pessoas. Porta estreita, né? Então, esse a nossa luta hoje de amadurecimento, ajustando o entendimento a cada dia, porque aqueles que saíram do nosso meio, eles não estão tendo mais a oportunidade do crescimento. Por quê? Porque o crescimento é isso, irmãos, como uma criança que está crescendo, que ela aprende, ela fala errado, ela pensa errado, ela acredita em Papai Noel, depois quando vai amadurecendo, perde, porque ela compreende as coisas. Assim também é nós. Estamos a cada dia compreendendo a mensagem. E como a mensagem está sendo esclarecida, a gente precisa voltar a escutar várias vezes. O irmão Marco Beethoven disse que ouviu a mensagem quarta-feira, quantas vezes? 6 vezes. 6 vezes. E uma parando ainda para anotar. E uma parando para anotar. Só ouvindo, depois, só escutando, depois ouvindo. E aí a gente pegou aquela passagem, falando o link com o quê? Sobre os 5 minas, como o que recebeu na quinta era, o mensageiro da quinta era. E o que tinha 10, fazendo o link 10 dias de tribulação. Aí você fala, está tendo entregue para você de graça o entendimento. Você só tem que comer, entendeu? Guardar no seu coração e não esquecer. Agora, aquele que está bebendo de qualquer maneira, não está trazendo a água à boca, não está fazendo caso, né? Não está fazendo caso. Quando não está fazendo caso, não está fazendo caso de Ial. Viu? Ali você viu quando fala, aquele não pode ver a minha face, que é aquele que vê a minha face, morre. Morre. A face daquele que é face de Ial. Sendo que são 2 que são face de Ial. Só que aquele que é a face de Ial, maravilhoso, se tornou Ial e transferiu para o seu filho, e ele se tornou as 2 faces de Ial numa única pessoa. Aí a gente fala com os irmãos, só fala de Micael, fala só de Yahshua Micael. Irmãos, esse é o segredo do final dos tempos. Esse é o segredo de que quando você chegar lá, a gente poder, como os 300 e depois os 144 mil, agora, papai nos chamou para ir lá na luz inacessível. Vamos todos! Papai Ial forte e valente, né? Chega ao pleno conhecimento de quem é o Filho. Verdade, exatamente, né? Esse é o segredo. Nós vamos concluir aqui abençoando com a bênção sacerdotal os irmãos de longe, no nome de Papai Yahshua, e que seja uma bênção essa semana na vida de cada irmão, no nome de Yahshua. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação.
Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Aleluia. Adorado somente Yahweh. Aleluia. Adorado somente Yahweh. Aleluia. Adorado somente Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja, meus irmãos.